Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente respondendo às questões dos nossos amigos e seguidores e me divertindo porque é um prazer fazer isso. Vocês sabem que eu faço tudo sozinho, já contei isso para vocês. Eu filmo, eu gravo, eu programo, eu monto o PowerPoint para seguir aqui o que eu tenho que falar, eu depois edito, eu subo. Olha, eu só troco de boné, uma hora é editor, outra hora é o degustador, outra hora é o chato do Didu, e eu vou lá fazendo o meu trabalho sozinho, que eu gosto. E olha, nada mal para quem está vivendo seus 73 anos ter tanta atividade assim. Estou muito feliz e agradeço a vocês a participação, que sempre me ajuda muito. Eu começo aqui com o José Ricardo. O José Ricardo assistiu a minha entrevista no podcast Toma Essa, lá do meu amigo Rodrigo, lá do Vinhos de Bicicleta, o Rodrigo Ferraz. É um show, um fenômeno de comunicação, um cara simpaticíssimo, super legal, autêntico. E lá ele viu que eu falei bastante a respeito criticando produtor brasileiro que na sua grande maioria não sabe precificar vinho, precifica por comparação e enfim, é uma coisa, é um vício aqui do nosso mercado, especialmente gaúcho. Bom, mas ele me faz a seguinte pergunta, ele falou, olha, sem citar nomes, eu recebo aqui ofertas de vinhos na faixa dos R$400, às vezes mais. Nós temos vinho com qualidade para esse preço comparado com coisas famosas que a gente vê importadas aí no mercado? Zé Ricardo, eu acho que temos sim. Em alguns casos, também não vou ficar citando nomes, mas eu pesquei 2 vinhos aqui que hoje a gente considera caro, porque R$400 não é qualquer um que pode comprar. A gente tem que lembrar que o mercado brasileiro ainda o grande volume é de vinhos dos seus R$50, R$60, é isso que todo mundo procura, mas é óbvio também que existem coisas de qualidade, de maior qualidade, eu diria, não de qualidade, porque tem coisas de qualidade nas faixas mais baixas, mas tem vinhos que exigem custar mais por causa do seu trabalho, sua seleção, o seu afinamento, a sua consultoria. E isso tudo, o que compõe o preço é, de um lado, a qualidade, que exige, você vê, um vinhedo que você tem menos produção, mais cuidado, que você usou consultoria de alguém importante, que custou dinheiro, que você tem uma produção pequena, obviamente vai custar mais do que um vinho de volume, que você colheu com máquina, não foi à mão, que você não fez seleção, enfim, que você focou no volume. Então, são vários mercados, mas existe sim. Eu vou dizer a você, aquele vinho que o Galvão Bueno faz com o Cipresso é de tomar ajoelhado. Estou falando do Anima Merlot, que está aí na faixa dos 400 e poucos reais. Eu acho que é um vinho que vale esse preço sim, porque é melhor que muito grande vinho de Merlot que eu já tomei na vida. Outro vinho que também não está barato, está aí beliscando os R$400, é o Era dos Ventos Peverella, uma obra-prima do Luiz Henrique Zanini, que, na minha opinião, vale sim. Agora, eu gostaria que o brasileiro aprendesse a precificar, porque não há dúvida que um vinho de qualidade, que tem pouca oferta, que tem demanda, conseguiu construir seu nome, é justo que tem o seu preço. Agora, um vinho que ainda ninguém conhece e que vai para o mercado, ele tem que ter a sua base de preço, né? Quanto custou a garrafa, quanto é a rolha, quanto é o rótulo, a cápsula, quanto custou fazer, qual é a depreciação das suas máquinas, qual é o custo administrativo, essa coisa toda. Tem que estudar, tem que contratar alguém de administração que saiba compor o preço e falar, bom, meu custo é esse, quanto é que eu vou ganhar nessa garrafa? R$10, 20, 50? Aí faz o preço, e não falar, é tão bom quanto tal vinho importado, então vou botar esse preço, ou um pouquinho a mais porque o meu é melhor. Não é assim, o mercado não funciona assim,
o brasileiro ainda tem mania, o produtor, de achar que o consumidor só dá valor em vinho caro. Isso não é verdade. O consumidor brasileiro amadureceu muito e já é hora de aprender a precificar seus vinhos. Tá respondido, Zé Ricardo? Bom, o Marcelo me pergunta em que restaurante eu estava no dia que eu indiquei, na outra semana, os vinhos de harmonização. Aliás, antes queria agradecer. Eu fiz uma bobagem na hora de postar o vídeo e deixei o vídeo no privado, e então ninguém conseguia ver. Eu recebi tanta gente falando: olha, não estou vendo o vídeo, o que aconteceu? Aí eu falei: bom, tem alguma coisa errada. Aí fui lá, faltava só clicar no público. Agradeço aí a ajuda. Mas o Marcelo então queria saber qual era o restaurante que eu estava no Bacalhau com os meus amigos tomando preciosidades. O Bacalhau estava ótimo. Eu vou pôr o vídeo aqui de eu chegando nesse lugar. Olha que legal. Aqui, gente, Presidente 2424, que agora é no 2438. É do lado. Olha que show. Viemos aqui comer um bacalhau. Puxa vida, que sorte, encontrei uma mesa de amigos aqui. Ah, não diga, o senhor também de boca cheia? Olha, até o Zé Maria. Nossa Senhora, olha os... Bom, e no mesmo embalo, a Renata, que acompanha os meus stories, viu que outro dia eu estava almoçando com meu amigo Juscelino e outros amigos, inclusive o Ramatiz, o meu filho, e ela perguntou onde é que era isso. Bom, Renata, esse é o famoso restaurante Pizelli do Juscelino Pereira, que está aí, acho que está comemorando já 20 anos, ou 19 anos, ou 20 anos. É um ponto certo de qualidade de comida italiana em São Paulo. Ele faz aniversário no fim de julho, acho que 30 de julho, que é o aniversário também do Pizelli, e eu faço 5 de agosto, então marcamos de fazer um almoço nosso. E alguns amigos se juntaram, cada um levou uma garrafa de vinho, e eu então vou até mostrar para você, Renata, põe o endereço lá, você vê esse vídeo que você se referiu, para as outras pessoas curtirem também e verem a qualidade da comida. E o vinho que o Ramatiz levou, que deixou todo mundo boquiaberto. Vamos ver? Bom, hoje é um dia muito especial aqui no Pizelli, comemorando o aniversário do grande amigo do Russo. E do Juscelino. Eu também, que foi há poucos dias. Claro. E aqui temos uma novidade, uma massa fresca, um ravioli del Plin, recheado com cordeiro, então é um Plindagnello. Plindagnello, hein? Olha só. O próprio molho do assado do cordeiro e as pérolas verdes de hortelã. Nossa, que chique isso, e o vinho meu. que está acompanhando, o Ramatiz vai falar agora. O Ramatiz, você trouxe um canhão aqui, olha só. A mesa e a cozinha merecem. Olha, né? O sedimento desse vinho, conta aí. É um vinho de Emília Romana, da La Estopa, a grande Elena Pantaleone. Ela só faz esse vinho em alguns anos especiais. Campo Romano. 2011, um vinho natural com 12 anos de idade. Para quem acha que vinho natural não envelhece. Maravilha! Viva! Grazie! Para os amigos tudo. É isso aí! Viva! Saúde! Grazie mille! Aê, Marcelo! Gente, é de deixar salivando, né? Já tô com saudade. Bom, o Zé Alberto me pede para que eu explique os vinhos alemães. Ô Zé Alberto, explicar vinho alemão, eu tinha um primo que falava: Didu, a vida é muito curta para aprender alemão. Eita, língua difícil, né? Eu vou dizer, não é mole não. E eles também são complicados. Eu vou procurar resumir aqui para você e vamos ver se eu te ajudo, tá certo? Eles basicamente, têm duas classificações. Uma classificação, que é a mais tradicional, ela parte dos predicados que eles chamam dos melhores vinhos, que vão do que eles chamam de Cabernet a Trockenbeerenauslese.
TBA, isso passando pelo Spätlese, pelo Auslese, pelo Beerenauslese e pelo Weinswein. Então, na verdade, essa classificação ela indica não o grau de doçura do vinho exatamente, mas o potencial alcoólico que tem de cada tipo desse vinho. E esses tipos estão ligados à data de colheita. Spätlese, por exemplo, significa colheita tardia ou late harvest. Mas acontece que em várias regiões eles podem fazer a vinificação tanto para vinhos meio doces como para vinhos secos. Então acontece muito, a palavra-chave no vinho alemão chama-se Trocken. Trocken significa seco. E quando você vê Trockenbeerenauslese é porque é colheita de uvas que estão secas, pacificadas no vinhedo, e não que o vinho seja seco. Veja como é complicado. Quando você quiser vinho seco, tem que estar lá em destaque Trocken, simplesmente. E aí, o que acontece? Muito vinho que foi colhido um pouco mais tarde e, portanto, tem mais residual de açúcar, quando ele é vinificado seco, quando ele é Trocken, significa que a levedura transformou todo o açúcar no álcool. Então você tem um vinho seco, porém ele é muito aromático, justamente pela colheita um pouco mais tardia. Eu já tomei Auslese Trocken, que é de tomar ajoelhado, e se você harmonizar com um peixe, com escabeche, por exemplo, um salmão ou uma truta com raiz forte, você não tem ideia que harmonização fina, que coisa espetacular que fica. Agora, para complicar ainda mais essa história, deixa eu ajustar um pouquinho aqui. Para complicar mais essa história, o VDP, que é aquele que tem a águia na cápsula, você vê a águia, é o VDP. O VDP, que reúne os 200 melhores produtores alemães, resolveram há poucos anos criar uma segunda classificação que vai meio na linha do que se faz na Borgonha. Então, lá agora tem 4 níveis, isso só vale para os VDP. Então tem o Gutswein, que é vinho genérico. Tem Ortswein, que é o equivalente ao Village. Aí você tem o Grosslager, escreve Lager, Grosslager, não sei se estou falando certo, acho que sim, Grosslager, que é um Grand Cru. E a menção, toda vez que tiver a menção GG no rótulo de um produtor associado ao VDP, significa Grossgewachs. Que tal? É um vinho top e sempre seco. Ou seja, complica pra caramba, né? Fala a verdade, é muito fora da nossa cultura, mas olha, como os vinhos alemães são fenomenais, né? Eu vou sugerir a vocês que procurem, põe aí no Google, você consulta do russo, rótulo de vinho alemão. Tem 2 vídeos lá, que já tem mais de 10 anos, que eu fiz com meu amigo Sávio Soares, que é um brasileiro que hoje é importador de vinhos naturais lá em Nova York, mas ele num momento foi importador no Brasil e de tanta burocracia, tanta sujeira nesse negócio, tanta corrupção, ele desistiu, desmontou o importador e voltou a viver em Nova York. Ele divide a vida entre Nova York e Alemanha, porque ele morou na Alemanha há muito tempo. E justamente por isso, eu na ocasião gravei com ele 2 vídeos que eu recomendo vocês assistirem, do russo, rótulo de vinho alemão. Tem o 1 e o 2, assistam, porque ele explica exatamente todo esse problema da classificação, da linguagem, do estilo. Vale a pena com alguém que mora lá, que é do ramo, que conhece muito bem o assunto. Bom, eu espero ter ajudado aqui a pergunta como ele chama, do Zé Alberto. Espero ter te ajudado, Zé Alberto. Agora, melhor que isso, é você provar os vinhos que eu vou indicar aqui para você. Olha, anote aí, porque eu vou começar com um cara que eu adorei ter conhecido.
aqueles produtores como antigamente sempre foram os produtores de vinho, aquela mão escangalhada de trabalhar, não mão feita em manicure e terno Armani, não. Aquele cara que você vê que o dia a dia dele é de macacão com a tesoura e no trabalho pesado, porque o trabalho é de agricultor, não é mole não, por isso que eles têm aquela cara, envelhecem, porque é muito sol, muito trabalho braçal, o cara envelhece. Bom, esse cara que eu vou indicar é da Premium Wines, ele chama-se Clemens Busch. Prove os vinhos dele que você vai ficar encantado. São vinhos biodinâmicos e um produtor de mão cheia com preciosidades. Eu queria indicar um lugar também que a origem da importadora é justamente alemã, que é a Weinhaus Excellence, e por causa disso ele tem algumas preciosidades lá, mas coisa muito séria mesmo. E eu vou te falar os nomes aqui e mostrar alguns vinhos deles. Um é o Marcus Molitor, que é lá do Mosel, um cara que você não pode perder de provar, que são vinhos especiais, são todos biodinâmicos os que eu estou indicando. Você tem no Rengau o Solveigs. Solveigs é um outro produtor, nossa, especialíssimo, você vai adorar os vinhos deles. E também eles têm em Baden um produtor que é o Weingut. Weingut significa produtor, né? Weingut Sieger. O Weingut Sieger é outro, mão cheia. Olha, vale muito a pena. Vai por mim que você vai gostar. Bom, a Mistral, como não pode deixar de ser, sempre tem coisa ótima de todo lugar. E na Mistral eu queria indicar para você, primeiro o Selbach Oster. Selbach Oster é talvez dos produtores mais conhecidos aqui, das pessoas que gostam de vinho, já teve aí em Feira Mistral, cara bárbaro. Eu queria indicar também da Franconia o produtor Hans Wirsching. Olha, delicioso, e a Franconia tem sempre essas garrafinhas bojudinha, né, que parece um cantil, muito bacana, que eles têm um nome lá de saco de bode, para eles não é um cantil, é saco de bode. Eu queria indicar ainda o Dom de Champ Werner, lá no Rengau. Olha, coisas preciosas, viu, gente? E eu não podia deixar de informar também um vinho da Natural 20, fenomenal, que o Ramati selecionou, que eu estou falando do Stefan Vetter. O Stefan Vetter é lá da Franconia e faz um Miller Turgal de tomar ajoelhado. Não deixe de provar, vinho autêntico, biodinâmico, fermentação espontânea com as próprias leveduras, um show. E olha, para terminar, eu indico você a importadora da minha amiga Vivian Kelber, que é a Weinkeller. A Weinkeller é uma das raras importadoras que tem o foco só num país, ela traz só vinho alemão, todos orgânicos ou biodinâmicos, vinhos excepcionais, vale a pena você conhecer, espero que tenha ajudado, hein? Bom, o Bruno me pede para falar da Cabernet Franc, e a Cabernet Franc, que já foi a nossa queridinha aqui no Brasil, lamentavelmente foi substituída, né? Ela, embora muito conhecida lá em Bordeaux pela sua importância, em Bordeaux e no Loire, as pesquisas genéticas, olha que interessante, comprovaram que a origem dela é no País Basco, gente. Olha só, ela seria o resultado das uvas Morenoa e Hondarribia Beltza. Olha só, aquilo que eu falo do mundo do vinho vai mudando, os caras vão fazendo pesquisa genética, DNA, e de repente a uva é basca. Eu não fiquei surpreso com essa informação. Bom, ela teria cruzado a fronteira da Espanha para a França pelas mãos dos padres Roncesvalles. O fato é que ela ficou famosa mesmo foi em Bordeaux e no Vale do Loire. No Vale do Loire, ela é muito fina, muito fresca, uma delícia, existem exemplares maravilhosos. E aqui na década de 70, os grandes vinhos tintos brasileiros eram da Cabernet Franc. Depois, lamentavelmente,
Isso surgiu ela foi introduzida lá no Rio Grande do Sul, na Estação Agronômica Porto Alegre, por volta de 1900, veja só. Mas lá na década de 80 veio a moda do Cabernet Sauvignon. Veja bem, ela foi introduzida em 1900. Em 1980, depois de ter vários vinhos muito legais fazendo sucesso, veio a moda do Cabernet Sauvignon em toda a parte e os produtores arrancaram essas vinhas e puseram Cabernet Sauvignon, que hoje tem por toda a parte. Eu lamento essa decisão. Muitos produtores afirmam que aquele clone não era bom, que dava muita doença. Eu não acredito nisso. Para mim isso é papo furado do pessoal que foi atrás do modismo. E agora o Cabernet Franc volta com toda a força lá na Argentina, faz um sucesso danado, tem exemplares maravilhosos, mas a produção é muito pequena. Eu não tenho esperança que ela cresça na Argentina, mesmo com todo o sucesso que faz, porque a aposta argentina é mesmo na Malbec, especialmente na diversidade de performance que essa casta tem mostrado conforme o tipo de solo e conforme a altitude. É uma pena. Aqui no Brasil, a gente ainda tem, para explicar, quem foi que me perguntou aqui, para o Bruno, para te explicar a respeito da Cabernet Franc, ela é mais delicada e mais elegante que a Cabernet Sauvignon. Tem mais elegância, tem um grafite que você percebe no nariz, na boca também, é menos tânica e de menor acidez, o que torna ela mais amável. É um vinho delicioso. Ainda existe no Brasil alguns produtores. No passado, eu me lembro com saudade do Granja União, o Clos de Noble. O Clos de Noble, inclusive, se você comprasse uma caixa, você podia pedir para pôr o seu nome no rótulo. Todo mundo fazia isso, era muito chique. Tem a reserva especial de Du Russo, como se eu tivesse uma adega famosa. Naquela época fazia sucesso isso, era o Clos de Noble. Tinha o Grand Cave d'Aubigny, tinha o Castel Châtelet, olha só, tinha o Jolimont, fez muito sucesso, tinha o Chateau Lacave, tinha o Conde de Foucault, todos esses grandes vinhos que usavam a Cabernet Franc. Hoje ainda se encontram alguns bons Cabernet Franc. O Dom Giovanni, por exemplo, faz um belíssimo Cabernet Franc há muitos anos. A Casa Valduga tem o Terroir Cabernet Franc, que também é legal. Dalpisol tem um belo Cabernet Franc, muito bacana. Meu amigo Clóvis Boscato tem o Cave Cabernet Franc, muito bacana. E o Luiz Argenta também tem um Cabernet Franc. Olha, mas eu vou também a seguir te dar alguns bons exemplos que eu provei recentemente de Cabernet Franc que você vai gostar. Quer anotar aí, ó? O primeiro é o Angélica Zapata Cabernet Franc, sensacional, lá na Mistral, R$ 268, um vinho que dispensa comentário e cheio de contrabando e falsificação, mas você compre na Mistral que você vai comprar certo, vale cada gota um espetáculo de vinho. Você tem também o El Inimigo Cabernet Franc, preciosidade, 259,23, também na Mistral. Você tem essa maravilha, o Zorzal Ego Franco Cabernet Franc. Eu encontrei lá na Sonoma, custa R$ 199, é isso? R$ 199. Belíssimo vinho, argentino, né? Você tem o chileno Boia, lá no Mercato Piselli, do meu amigo Juscelino. O Juscelino agora tem esse Mercato Piselli, é uma plataforma onde ele vende os vinhos que ele tem no Piselli e vários produtos para você poder cozinhar, como se você estivesse no Piselli. Faz uma receitinha lá dele e compra o vinho adequado. Esse aqui de R$ 226, que é o Boia Cabernet Franc, é um maravilhoso vinho, nossa. E ainda para terminar, queria indicar o Braco Bosca Gran Reserva Umbu Cabernet Franc.
O 2018 está lá na Wine Brasil por R$ 543. O vinho da Fabiana Braco, que está mostrando um talento com a sua vinícola, que era do pai dela. Ela transformou aquilo em vinhos de altíssima qualidade. Esse é um vinho premiadíssimo, ele não custa caro à toa. Como eu estava falando no início, essa junção de pequena oferta com grande qualidade e reconhecimento acaba custando caro. Esse Braco Bosco é um exemplo disso, um vinho que vale o preço que está custando. Maravilha! Bom, então vamos a mais dicas de vinhos e chega de pergunta e resposta aqui. Já estou quase meia hora aqui só dando resposta. Brincadeira, é muito boas as perguntas. Bom, eu tenho algumas dicas sensacionais da Mistral. Dá uma olhada no que eu separei para vocês. Bom, a mais cultuada, certamente mais famosa joint venture do mundo do vinho. Estou falando do Opus One, não é brincadeira, gente. Na década de 70, ninguém menos que o Barão Felipe de Rothschild e o Robert Mondavi se associaram para fazer um ícone, um vinho sensacional com o corte Bordalese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc e Malbec, e fizeram essa preciosidade. Os dois já não vivem mais, lamentavelmente. Mas olha, é um vinho que você merece provar. Gosto de luxo, como disse a Jancis Robinson. Está na faixa aí dos R$5.000, mas você junta os amigos e faça essa experiência. Precisa experimentar um dia na vida. Saúde! O Indra é um desses espumantes sensacionais, Surly, que é Chardonnay com Pinot Noir e não teve o Liqueur d'Expédition. Ele não tem degorgement, 48 meses na cave e continua evoluindo. Um show de espumante com o talento do Zanini. Olha aí a tampinha Corona. E olha, esse LH Zanini dispensa comentário, né? Nature, sem adição de açúcar, e faz um sucesso. Eu tenho amigos ricos que substituíram o champanhe de entrada pelo LH Zanini. Que tal? É boa dica, não? E olha, o que falar desse espumante do Pisano, que é o Rio de los Pássaros, que é um Brut Nature de Taná, um espetáculo de espumante com aquela estrutura do Taná, mas com grande frescor. Para um tutu de feijão, você vai ficar admirado e vai me agradecer, ouviu? Aliás, vocês sabem de uma coisa legal? Esses dois produtores que eu indiquei para vocês, tanto o Zanini como o Pisano, eles estavam no Encontro Mistral e eu peguei o Ciro Lila num momento e falei: Ciro, vamos comigo visitar alguns produtores? E nós fomos juntos nesses dois. E eu gravei alguns momentos com informações que eu não fazia a menor ideia. Dá uma olhada, que coisa bacana, quanta informação e que legal esse momento. Nini, meu amigo, me diz o seguinte: quem foi o primeiro importador no Brasil a ter um produtor brasileiro? Primeiro produtor brasileiro a entrar numa importadora. Isso. Foi você? Foi Valontano, exatamente. Foi Mistral? Foi Mistral. Ô Ciro, você ficou maluco? Vinho brasileiro, é porque ele chama Valontano? Não tem nada de maluco. Eu fui visitá-lo. Primeiro que a família é uma simpatia total. Eu fui visitá-los, aí comendo uma massa naquele restaurante que eles têm. Tomando acho que era um canal, um menu. Aí eu lembro, eu falei, como é que é? É um momento como esse, essa combinação do vinho com a comida, aquele molho, me encantou de tal maneira, eu falei, tem que colocar o vinho. Os vinhos deles são muito bons. Todo mundo conhece os espumantes, mas os vinhos deles são fantásticos. Fantásticos também. Ele lançou um Taná agora que é de babá, até o Pisano gostou. E ele ganhou, ele tem uma coisa, eu acho que o vinho nacional pela acidez ganha muito no tempo. É verdade. Mas ninguém explora isso. Então eu acho que é uma coisa que tem que falar, o vinho dura muito tempo e evolui. Isso mesmo. Então, um grande amigo, e
e grandes vinhos. E é um produtor gaúcho que tem dignidade. Que aí vocês não precisam dizer, eu digo, é raro. Lamentavelmente, o Zanini é um desses, um bravo lutou contra o selo fiscal e contra a salvaguarda, porque é uma pessoa inteligente, não é bairrista, ele é do vinho. Ele é inteligente e é do bem. É isso mesmo. Porque essas duas propostas que você falou, é contra o pequeno produtor nacional. Exatamente. Tem você. Prejudicou o produtor nacional. Prejudicou. Agora estamos por tudo. Ô Zanini, olha, eu fico muito contente dessa, eu não sabia dessa notícia, olha, amigo seu há tanto tempo, e do Ciro também, e não sabia que a Mistral tinha sido a primeira importadora a ter um produtor brasileiro. Eu queria fazer assim até um reconhecimento para o Ciro Lilla. O Dr. Ciro Lilla foi o primeiro, há 16 anos atrás, a apostar no estilo de vinho que era a nossa vocação. O estilo de vinho, Claro. como ele falou, da acidez e tal, não estava na moda. Não. Era um vinho autêntico que nós elaborávamos a Valentano. Então, assim, a sensibilidade dele reconhecer isso, né, foi incrível. Ninguém imaginava, né, que o Dr. Ciro ia escolher uma pequena vinícola lá do interior do Rio Grande do Sul para compor um catálogo, né, da mais renomada importadora da América Latina, né? Então isso pra gente é um grande orgulho, porque hoje é fácil fazer isso, mas há 16 anos atrás, abrir uma importadora para uma vinícola brasileira que tinha autenticidade, foi algo assim digno, né? E uma honra imensa pra gente, né? Olha, fala Ciro. Vou contar um segredo, eu não sei se eu estou autorizado, mas os dois estudantes dele, o Thalise e o LH Zanini. fui eu que me dei o nome. Ah, é? Não sabia dessa. Pô, mas ele paga algum royalty pra você, não? Vivi. Sensacional. Thalise é o nome da esposa dele. É. Ele estava, que nome eu vou mudar, Thalise soa bem. É verdade. E ele HZ é porque estava tanto produtor que foi o nome. O Zanini representa tão bem que eu acho de bom o vinho nacional, do potencial, do futuro. Se o pessoal seguindo isso, vai. Ciro, ontem eu contei pro Zanini que eu tenho amigos muito ricos que trocaram pro dia a dia, eles economizam o champanhe e substituíram pro LH Zanini, que para eles corresponde muito bem e custa 6 vezes menos. Dudu, eu considero que os melhores espumantes no Brasil, pode-se dizer que produz os melhores espumantes do hemisfério. Sensacional. Não é pouca coisa, metade do mundo. Concordo. E o Luiz e o Zanini produzem também aqui, os melhores. Ô Zanini, para encerrar eu queria que você, normalmente eu peço para o produtor sugerir, mas eu vou sugerir que você sugira aos meus seguidores o seu Taná. Tá aí uma garrafa para você mostrar? Acho que está aqui. Acho que tá aí. Vou mostrar aqui. Olha, gente, o Taná do Valentano, eu vou dizer, até o Daniel Pisano ficou encantado, não é verdade? Pois é que eu acho assim, a gente vinifica desde 2000 o Taná. O Taná é uma uva que todo mundo acha que ela é nova, mas ela não é nova no Brasil, né? A gente tem desde a década de 50 Taná no Brasil. Então é muito importante a gente ter esse resgate histórico também das variedades, né? Claro. E esse Taná eu acho que é fruto de um amadurecimento, não só das vinhas, mas do vitivinicultor também, tá? Parabéns, obrigado. Muito obrigado, tá, Guido? Ciro Lilla, você sabe que eu tenho um carinho pelo Uruguai absurdo. E um dos meus produtores prediletos foi a primeira pessoa que me recebeu no Uruguai, é justamente um produtor que você trouxe para o Brasil, que é o Daniel Pisano. Faz tempo isso? Faz tempo, vai fazer uns 20 anos, não? Em 2001. 2001. Começamos aqui. E como é que o Ciro te aguenta desde 2001? E porque
seu cabelo era preto. Sim. O bigode. A Sofia Carvalhosa me mostrou uma O foto. bigode, você viu? Bigode também. E aí estava Otávio magrinho, bem jovem, e o bigode era preto. E aí, 2003, eu vinha ao primeiro encontro metral, aí estava eu, de gravata. De gravata. Saco e gravata aí, olha, filmava. Ô Ciro, você não acha que o Uruguai merecia mais consideração do mercado consumidor brasileiro? Eu acho que se tivesse mais produtores, uma família cruzando, o Uruguai estaria em uma posição muito melhor. Porque a autenticidade do terroir, do tratamento do vinho, a história do Uruguai, representa perfeitamente uma família cruzando. Ele é muito ciumento. Muito. Porque uma vez apareceu a oportunidade de eu trabalhar com outro produtor, e você sabe como eu sou, eu não resisto como não fosse. Aí ele falou que eu gostei muito da resposta dele, falou, eu não gostaria. Mas por quê? Porque eu Eu tenho ciúme. Ciúme, sim. Sensacional. Mas você sabe que para responder a isso eu prometi que eu trabalharia 100% sempre até a morte com Mistral. Estamos fazendo isso sempre empurrando. Arriba Uruguai. Sim, sempre. Arriba Uruguai. Sempre. E olha, a consistência do vinho dele é que me chama a atenção. Porque muitos entraram no modismo no Uruguai. O Pisano nunca foi de modismo. Isso é extraordinário. e a longevidade do vinho. Pois é. Bárbaro. Parabéns, ó, que belo casamento, hein? Bom, eu felicito a Mistral por os 50 anos da Mistral, os 30 anos da família Lila e os 20 anos do Encontro Mistral. Salute! Bacana essas coisas, né? É bom registrar, porque o tempo vai passando, quando você vê... Você viu, falei no início do vídeo a respeito do rótulo alemão. Poxa, 10 anos que eu gravei aquilo com o Sávio nem está mais no Brasil, mas a informação não muda, porque é cultura. O vinho tem muita cultura atrás do vinho, e é isso que é fascinante, é infindável, sem contar o que a gente vai aprendendo todo dia, né? Então, na Delacroix também, eu passei lá para ver o Geoffroy e aproveitei para gravar algumas dicas. Vamos ver quais são? Geoffroy, mon ami, o que temos hoje para indicar para os amigos, hein? Dido, temos vinho do Loire, do famoso Vincent Caillet. Ele faz esse Cabernet Franc, que é vinho que tem uma delicadeza, mas ele vai fazer as colheitas na maturidade perfeita. Então não é pesado, não é estragante, como essas coisas verdes que você pode encontrar de vez em quando no Cabernet Franc. É incrível. O Cabernet Franc do Loire tem mais finesse, né? Muito mais finesse, exatamente. É muito elegante. Nossa, gosto pra caramba. Você indica para harmonizar com o quê? Aqui você podia fazer isso como um coelho, Eu já abri o apetite aqui. coelho à la moutarde, com mostarda. Ok. Funciona super bem. Como frios, funciona bem. Até como alguns peixes, como ele está tão delicado, pode até olha funcionar. que legal. Isso é vinho de que faixa de preço? Isso está saindo em torno de 1,65. Ótimo preço. Não, é um custo-benefício incrível. Maravilha, merci beaucoup. Je vous en prie. Geoffroy, mon ami, qual é a dica hoje aqui na Delacroix, hein? Hoje, Dido, a dica é a Monfarina 2021, do domaine Giacchino. É vinho da montanha que fica na fronteira com a Suíça, na verdade. Tá. E aqui tem corte que é muito interessante. Tem Jacquet, Mondeuse e uma uva que chama Verdesse, que é uma raridade, porque hoje na França existe somente entre 3 e 5 hectares só. É mesmo, Verdesse. Verdesse, é. Olha que interessante. Que é uma isso. uva super antiga. E aqui então é um vinho branco que tem uma acidez fantástica, vai funcionar muito bem com queijos, frutos do mar. É um vinho diferente. Maravilha. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bom, eu queria indicar lá na World Wine para vocês um vinho que eu gosto demais, um produtor
campeão, que é biodinâmico, que é o Odifiel. Eu estou falando do Odifiel Aliara. Olha que show de vinho, é um Syrah 100%, 233,40. Olha, um vinho que eu até sugiro você fazer uma experiência que eu já fiz em casa. Você demora uns 2, 3 dias para tomar esse vinho. Abra a garrafa, prova uma tacinha, guarda ele. Se der para guardar na adega, se tiver, ótimo. Se não, deixa num lugar que não faça calor e que não tome luz. No dia seguinte toma outro. Demora uns 4 dias para tomar esse vinho. Você vai ver como é bacana a evolução de qualidade de um vinho bem feito, quando o cultivo é biodinâmico, quando a fermentação é com as próprias leveduras. Você vai ver a integridade desse vinho e é possível até que você prefira no 4º dia. Faça esse teste que você vai gostar. Eu queria indicar lá da Grand Cru um outro vinho sensacional, que é um Chardonnay, sem passagem por madeira, lá da Morandé. É uma pichincha, custa R$ 69,90, um grandíssimo vinho que você vai ficar muito feliz em degustar. E olha, e para terminar, eu também passei na 20. Vamos ver o que eu separei na 20 para vocês? Ramatiz, qual é a dica hoje na Natural 20, hein? Poxa, olha aqui, o Le Petit Barriot, do Marc Barriot, é um vinho do Languedoc. Ele faz um Syrah de maceração semicarbônica em tanque de concreto. Depois ainda passa 8 meses em barrica de carvalhos usados. Maravilha. Vinho bem suculento, bem harmônico, vinho de taninos delicados, finos, boa acidez, é uma delícia. Vinho que dá vontade de beber a toda hora. Que faixa de preço que tá, hein? Estamos falando de 308, por volta de 308. Maravilha. Obrigado, hein? De nada, saúde. Gostaram, gente? Bom, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aqui seu like, se inscreva, compartilhe. E olha, tome uma taça por refeição. Esse é o caminho da saúde, da boa digestão, faz bem para o coração, bem para o espírito. Tá certo? Quinta-feira eu estou de volta. Saúde!